Inflação e crescimento econômico. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o Tiago Sevilhano Martinez. Ele é economista, coordenador de Economia Monetária e Câmbio do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Merig. Tiago, vamos entrar um pouco nesse estudo que o IPEA, que você coordenou lá no IPEA, pegar um pouco os setores que mais pressionaram a inflação. Vamos começar com alimentos e bebidas. O setor de alimentos e bebidas vem se destacando nas pressões inflacionárias desde o ano 2000. Em 2002, tiveram uma variação de 20,7% e de 10,8% em 2007, 11,1% em 2008, encolheu no ano da crise, em 2009, para 3,2%, mas voltou à carga em 2010 com 10,4% e e caiu um pouco, mas ainda pressionando, para 8,9% em junho último, isso no acumulado de 12 meses. Por que esse setor pressiona tanto a inflação? Pois é, como eu estava comentando, ao longo da década toda, nós pegamos uma dinâmica antes de 2006 e uma dinâmica pós 2006, né, nesse nosso estudo. Na dinâmica antes de 2006 se destacou muito o setor de preços monitorados, que a gente pode falar um pouco mais à frente. Em seguida, o setor de alimentos. Mas principalmente pós 2006, o setor de alimentos passou a ser o mais importante para puxar a inflação, em geral com taxas de aumento de preço acima de 10% ao ano, em média, né, com exceção de 2009 por causa da crise. Por quê? Aquele movimento que eu estava falando da alta dos preços das commodities, uma série de países em desenvolvimento crescendo, com destaque para a China, isso puxou lá para cima o preço dos alimentos, né? Começou em 2013 esse movimento, mas ele se acentuou demais em 2007. Então aí, a partir de 2007, justamente, ele passa a atacar de forma mais forte a economia brasileira, os preços dos alimentos disparando também, subindo, não é disparando não, mas subindo acima da meta de inflação nesse período, né? Os preços monitorados. Os produtos administrados monitorados também exerceram grande pressão inflacionária, principalmente no período 2000 a 2005, com destaque para 2002, 14,7%, e 2003, 13%, e voltaram a pressionar em 2011 com 6% em junho último, nos 12 meses. As agências reguladoras têm alguma parcela de culpa, né, nessas pressões? Eu não diria culpa. O que aconteceu foi o seguinte, por que... Primeiro explica melhor o que são preços monitorados. Os preços monitorados são aqueles preços que o governo tem alguma influência para determinar o valor. O que entra? Entra transporte público, todas as formas de transporte público, né? Entra combustível, entra telefonia, né? Energia elétrica, plano de saúde, medicamentos, entram aí também nos preços monitorados. Tá? Talvez esteja esquecendo algum, mas basicamente são esses os mais importantes. Sim. Tem algumas tarifas públicas também entram nesse setor. O que acontecia? Por que eles puxavam muito a inflação antes de 2005? Principalmente porque quando foram privatizados a energia elétrica, o telefone, uma série de serviços, foram feitos contratos que na época que foi privatizado não se sabia muito bem se ia ter demanda para comprar essas empresas ou não, como é que ia ser a reação, e aí se optou por fazer contratos que eles indexaram a GPM, que é um índice que ele depende muito do câmbio, então ele oscila demais conforme o setor externo da economia. O que aconteceu é que, com o passar do tempo, se mostrou que esse não era um bom indexador, porque favorecia demais as empresas que receberam essa privatização, que operaram esse serviço. Os preços autorizados de reajuste, por causa desse contrato que foi feito, dessa indexação, eram muito altos durante toda essa primeira década essa primeira metade dos anos 2000. Então isso prejudicava a inflação e prejudicava o consumidor, então, principalmente por causa disso. Aí o que aconteceu? Em 2005, mais ou menos, um pouco antes, um pouco depois, em 2005, 2006, esses contratos foram revistos porque venceram. Eles tinham prazo de validade, venceram e foram trocados, principalmente no setor de telefonia e alguns deles no setor de energia elétrica, né, os leilões de energia nova que foram feitos. E aí o que o governo, então, fez? No setor de energia, de telefonia, ele trocou os índices, o GPM por um índice, o IST, o índice de atualização de tarifas, que ele reflete os custos do setor de telefonia. Então, aí ele não passou a subir tanto, ele remunera a despesa da empresa para que ela não fique... Você não pode impedir que a empresa seja remunerada, senão ela vai começar a piorar a qualidade dos seus serviços. Então, ela remunera esse custo, só que não é aquele repasse elevado que antes elas tinham. Então, isso favoreceu muito a população. E teve regras mais duras também para repassar os ganhos de produtividade e de eficiência das empresas para o preço. Aí no setor de energia também, em menor medida, mas vários contratos foram trocados também, indexador do GPM pelo IPCA, que é o próprio índice
da meta de inflação. E com isso caiu fortemente a inflação, a alta de preços monitorados. Né? E teve um papel também importante da política de combustíveis. Né? Em relação ao quê? A gasolina é o elemento mais importante dos combustíveis. Tá? Então, o que foi feito? O governo tem um imposto que é a CID, a contribuição que é recolhida sobre o preço do combustível, que o governo passou a alterar esse preço conforme o preço do petróleo subia ou caía. Então, quando o preço do petróleo subia, que o preço da gasolina deveria subir, o governo baixava o imposto. Aí, quando o preço do petróleo caía, o governo subia o imposto, para evitar que ficasse aquele oscilação de preços. Né? E que, além disso, qual outros fatores foram importantes? A Petrobras passou a demorar mais para repassar o preço internacional do petróleo para a gasolina. Então, quando disparou o preço do petróleo com essa alta das commodities, a Petrobras não passou para o preço interno. E aí, quando o preço caiu, ela também não baixou o preço. Então, ficou meio que constante. Né? E, além disso, a própria difusão do carro flex, ele ajudou um pouco a segurar o preço da gasolina, já que a pessoa passa a ter duas opções de combustível, não uma só, com o carro flex. Então, isso tende a segurar um pouco o preço. Né? Então, esses três fatores... em especial essas políticas do governo, o preço da gasolina subiu muito pouco. Esse ano subiu mais, mas desde 2005, 2006, ele tem subido muito pouco. Então, isso demais ajudou a segurar a inflação. O setor de serviços, como é que se comportou nesse período? O setor de serviços foi o outro setor que também teve muito destaque, principalmente pós-2005, 2006, porque ele é um setor em que ele sofreu de mais influência dessas políticas de melhora da distribuição de renda, aumento do salário mínimo. Por exemplo, o subitem empregado doméstico, ele é responsável por mais ou menos 3,5% do índice de inflação. E é um setor que tem uma indexação informal ao salário mínimo. Quando sobe o salário mínimo, o empregado doméstica, né, a empregada doméstica tende a pedir aumento de salário. Né? E aí, então, como esses aumentos, ele tendeu a subir mais também, um pouco acima da meta de inflação. Né? E outros itens também, desse exemplo, mas a educação subiu também acima da meta sempre. Por quê? As pessoas passaram também com mais dinheiro, tem mais dinheiro para investir em educação. Né? Isso foi algo positivo. Eu vejo essas mudanças, essa inflação um pouco mais alta no setor de serviço como algo positivo, porque reflete melhora o nosso desenvolvimento. É de se esperar que setores da economia que recebiam salários muito baixos, por exemplo, pedreiro, entra aí também, tá relacionado a esse movimento. Recebiam salários muito baixos, tem que receber salário mais alto. Isso é parte do processo de desenvolvimento. Né? Por exemplo, uma coisa que a gente pegou, o preço cabeleireiro subiu demais. Saúde e plano de saúde, qual foi o impacto? O plano de saúde entra dentro dos monitorados, né? Então, são preços que têm regulação do governo. Esse é um setor que a gente tem que fazer estudos mais aprofundados ainda, a gente não destacou tanto, porque ele não teve essa mudança de dinâmica tão forte de um período para o outro. Né? Mas é um setor que, em geral, tem aumentos acima da inflação. Né? A agência ANS, que autoriza os aumentos dos planos de saúde, em geral tem autorizado aumento um pouco acima da inflação. A gente tem que examinar mais por que disso, mas também, em parte, é porque a cobertura dos planos de saúde tem subido. Por exemplo, esse ano teve o governo decretou que antes procedimentos que não eram cobertos no plano de saúde têm que ser cobertos. Isso aumenta o custo delas, mas a gente tem que também ver por que tem esse aumento acima da inflação, né? Tem que estudar melhor. Os industrializados, como é que você avalia a trajetória dos produtos industrializados no contexto da inflação, nesse período estudado, 2000 a 2011, vendo que um setor que eu estou olhando aqui, que se destacou muito, foi o vestuário, né? Só em junho de 2011 ele registrou 8,7% no período de 12 meses. Quer dizer, como é que foi o comportamento geral no período todo dos industrializados? Os industrializados, como um todo, eles ajudaram a controlar a inflação, né? Principalmente desde 2006. Por quê? Eles subiram pouco, subiram mais próximo do nível da meta. O fator mais importante que eu diria é por causa do câmbio. Justamente por causa dessa grande entrada de recursos internacionais por causa da alta das commodities e porque a nossa taxa de juros é muito alta, ainda é a maior do mundo, entra muito dólar no país e isso faz o câmbio se apreciar. Os produtos industrializados são muito afetados por isso, então eles ficam mais baratos, porque tem que concorrer com o produto importado. E o próprio produto importado entra na compra do brasileiro também, então eles ficam mais baratos, isso ajuda a segurar a inflação. É um instrumento importante para segurar a inflação, embora acabe prejudicando a indústria, isso é problemático. Né? Aí dentro dos industrializados, a gente pode destacar o vestuário que você mencionou, ele não teve esse comportamento, ele tendeu a subir um pouco mais que a inflação. Por quê? A gente pode colocar dois componentes. Primeiro, que é uma indústria que é muito intensiva em mão de obra. Então, esse fenômeno de melhora do salário mínimo, aumento dos salários da população, isso afeta o custo do setor do vestuário. Porque ele é uma indústria que contrata muita gente.
E por outro lado, também essa alta dos preços das commodities, ela tendeu a aumentar o preço da matéria-prima do setor do vestuário, que é o algodão. Então, no ano passado, a gente teve uma disparada internacional do preço do algodão. Então, isso também aumenta o custo. Aí teve um outro setor que se destacou dentro da indústria, só que de forma positiva, que é o setor de automóveis. Automóveis. Em geral, teve queda de preço desde... 2009 teve menos 4,9% e menos 0,5% em 2010. Inclusive em 2010. Ou variação muito baixa ou queda. Por quê? É um setor em que você teve fortes ganhos de produtividade ao longo dessa década, né? Em parte pelo próprio processo de crescimento, aumento do crédito ao consumo, as pessoas compram mais automóveis e como é uma indústria que a gente diz que tem rendimentos de escala. Quanto mais ela produz, mais barato o carro fica, porque a fábrica está montada. Então, quanto mais carro ela produz, mais barato cada carro fica, ela pode baixar preço. E em 2009, em especial, você teve a queda do IPI, que também ajudou a baixar o preço do automóvel. Que foi uma medida anticíclica, né? Tomada pelo governo a reduzir o IPI, para com isso puxar a demanda para cima um pouco, para se contrastar. Para ajudar a superar a crise, baixou o imposto, só que isso também baixou o preço do automóvel, então bateu na inflação também, baixou a inflação. Professor, sempre se pergunta, quando se discute a questão do desenvolvimento, até onde a gente pode ir, até quanto em termos do PIB o Brasil poderá crescer em 2011 e 2012 sem criar transtornos à política de combate à inflação? É possível fazer um raciocínio em relação a isso? É difícil você colocar assim, com certa antecedência, o quanto você, uma forma rígida, posso crescer X sem atrapalhar a inflação. É uma coisa meio de, você vai testando até que ponto você pode ir. De forma geral, o que a gente pode dizer? A gente observou já desde 2006 que é compatível a gente crescer a taxa de crescimento elevada, ao redor de 4% ou mais, sem que isso cause um descontrole da inflação. Então, isso foi o que a gente observou no período recente. É claro, se você quiser baixar muito a meta de inflação, pode ser que gere um conflito maior. Agora, nesse nível de inflação que a gente tem ao redor dos 5%, 4,5%, tem sido compatível. Agora, a gente tem que ver um desafio que é como fazer para manter essa inflação e conseguir baixar os juros também. É um outro debate que a gente tem que fazer. Agora, a inflação ela passou um pouco da meta, já se espera que até o final do ano ela vai voltar para abaixo de 6,5%, que é o teto da meta, e que para o ano seguinte ela chegue mais próximo do centro da meta. Agora, já tem um movimento de desaquecimento da economia e se esperando que nos próximos meses ela vai cair um pouco a inflação. Agora, está vindo forte a perspectiva de que tem uma crise internacional forte se aproximando e que isso certamente teria algum efeito sobre o Brasil. Então, se essa crise vier, de alguma maneira, isso deve ajudar a controlar. Do lado da inflação ajuda. Quando tem crise, você... O Banco Central já aponta um certo desaquecimento do PIB agora em junho. Quer dizer, até uma queda de 0,26%. Já aponta para isso e é possível que isso seja ainda mais intenso se vier uma crise internacional. Porque de cara, aqueles preços internacionais dos alimentos que puxaram muita inflação, eles caem se tiver uma crise. Então isso de cara já ajuda a segurar a inflação. Então, e outros elementos de demanda que podem também ajudar a segurar a inflação. Vamos ver um pouquinho a questão do câmbio, porque R$1 extremamente valorizado, como que nós temos hoje, ele prejudica seriamente as exportações, principalmente as exportações de produtos industrializados, mas ele tem um lado positivo, que é o lado exatamente de favorecer o combate à inflação. Quer dizer, com um real muito valorizado, ele favorece importação de produtos, aumenta a competição entre os produtos importados e os produtos locais. Enfim, ele tem um efeito salutar sobre importações de um modo geral, e ele acaba sendo positivo para o combate à inflação. Como é que você vê essa questão da taxa de câmbio real, que ela despencou muito, ela oscilou muito, Quer dizer, no período estudado pelo IPEA, quer dizer, de 2001 ela subiu muito em 2007, 2003, não foi isso? Houve um pico em 2003 e veio caindo essa taxa, 2009 ela aumentou um pouquinho de novo e hoje continua o dólar derretendo. Quer dizer, até que ponto, como é que vocês que estudam questão do câmbio junto com a inflação, como é que estão avaliando essa situação? Pois bem, o que tem acontecido? Por dois motivos, que é essa alta dos preços das commodities, que o Brasil é um grande exportador, então entra muito dólar no país por causa disso. E também porque a nossa taxa de juros é muito alta, é a maior do mundo. Então entra muito, e como a economia nossa está bem estável, entra muito investidor internacional. Querendo aproveitar essa situação do Brasil, e isso faz com que caia, então, a taxa de câmbio, e tem esse problema sério, principalmente sobre a indústria, a produção interna também tem mais dificuldade para concorrer com o produto importado e para exportar. Só que, por outro lado, isso ajuda a controlar a inflação, isso
Na verdade, o que acontece? Quando o Banco Central sobe a taxa de juros para controlar a inflação, um dos canais mais importantes, talvez o mais importante, seja justamente esse efeito sobre câmbio. Como o câmbio aprecia, o produto importado fica mais barato e aí ajuda a segurar a inflação. Nós vemos que isso não é a melhor forma. Assim, às vezes, no calor do momento, se você tentar segurar o câmbio na marra, pode ser que a inflação suba e o Banco Central fica meio sem opção, acaba sendo forçado a usar isso. Então, por isso que a gente está querendo entrar um pouco na discussão de que outras políticas podem ser tomadas para controlar a inflação, porque aí você dá uma margem para o Banco Central poder baixar os juros. Se o Banco Central puder baixar os juros, aí o câmbio pode se depreciar sem atacar a inflação. Dos últimos 30 anos, as 3 últimas décadas, o Brasil vem fazendo um esforço grande para o chamado realinhamento dos setores da economia no plano internacional. Por que esse alinhamento não acontece com as taxas de juros? Porque os juros no Brasil são praticados a níveis tão acima dos níveis que se pratica a nível internacional. Como você consegue um certo alinhamento em outros segmentos e nessa área não? Pois é, eu creio que tem várias explicações porque a nossa taxa de juros é tão alta, né? Dado que a economia melhorou tanto, eu tendo a colocar mais ênfase na explicação de que é por trajetória histórica mesmo. Nós tivemos no passado uma taxa de juros muito alta e é difícil você baixar ela agora, em especial justamente durante o Plano Real. Tem uma certa cultura aí. Justamente o Plano Real, você colocou a taxa de juros muito alta para ajudar a controlar a inflação, e aí para você ir baixando essa taxa é difícil. Né? Teve momentos em que a gente chegou a taxa de juros de 40% ao ano para conter crise cambial, que aconteceu durante o Plano Real, nos primeiros anos. Então, aí para você ir baixando essa taxa de juros é demorada. Teve uma queda recente, mas nós ainda estamos muito acima do nível internacional. Então, o que nós vemos que são perspectivas positivas para conseguir baixar esses juros? Se vier uma crise forte, isso tem sido muito discutido nos últimos dias. É uma perspectiva única, aquela coisa que a gente conversou um pouco da circunstância histórica. Você tem que aproveitar o seu contexto histórico. Né? Então, se vier uma crise, já que a economia do Brasil está robusta, o Banco Central pode aproveitar essa oportunidade para baixar os juros sem que a inflação suba. Tem até um outro estudo que a gente está fazendo sobre esse tema, que a gente deve soltar em breve, analisando essa questão. Numa crise, a resposta é diferente da inflação. Ela tende a se segurar, justamente como a economia está meio estagnada, você tem a possibilidade de baixar os juros sem acelerar a inflação. E o debate também sobre que outras medidas você pode tomar para ajudar a controlar a inflação. E esse debate é forte dentro do governo? Essa perspectiva que o senhor coloca? É quase que um burro passando arriado no momento de crise, e a gente deveria montar em cima. Há esse debate dentro do governo? Olha, do meu conhecimento, eu creio que sim. Tinha um debate forte, isso tem aparecido no noticiário econômico, inclusive vários analistas com visões diferentes têm colocado a favor dessa posição de que deve-se aproveitar a crise para baixar os juros. Durante a crise em 2008, esse debate também foi colocado, mas aí era meio que uma situação nova, não sabia como o Brasil ia... Em geral, nas crises, o Brasil aumentava os juros para impedir que os dólares fugissem. Só que a gente não tinha aquelas reservas enormes que a gente tem agora. Como você comentou, aqueles 350 bilhões de reservas que a gente tem agora. Não era tanto na crise de 2008, mas também era muito alta. Então, na dúvida, não se mexeu nos juros, ou baixou pouco depois, né? Poderia ter baixado mais, só que na época não era isso muito claro para o Banco Central. Inclusive, o atual presidente do Banco Central, o Tombini, ele foi um dos que defenderam uma queda mais intensa dos juros durante a crise de 2008, e agora ele é o presidente do Banco Central, então tem possibilidade mais de defender isso. Agora está mais claro para todo mundo que o Brasil vai resistir muito se vier uma crise, o impacto vai ser menor sobre o Brasil. Então, o consenso é mais fácil em torno dessa proposta de baixar os juros se tiver a crise. Né? Quer dizer, se a crise chegar ao Brasil, quer dizer, vai chegar. Agora, quer dizer, o que se discute é a intensidade. Se ela chegar de uma forma intensa, isso, quer dizer, vai prejudicar muito mais o crescimento da economia do que o combate à inflação. É isso? A crise geralmente ajuda o combate à inflação, né? Porque ela esfria a demanda. Ela esfria a demanda e vai esfriar o preço internacional das commodities, dos alimentos, do petróleo, tende a cair também se tiver uma crise. Então, isso tudo, pelo lado do custo também, que é importante, ela esfria também. Né? Agora, o lado do crescimento, ele tende a prejudicar. Só que, naquela crise forte que teve em 2008, foi por pouco tempo, né? Então, a gente espera que se vier uma crise forte, também afete por pouco tempo a capacidade de crescimento da economia. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/tv. Você poderá também fazer download ou cópia deste
e de outros programas da TV Senado. Para conhecer mais detalhes sobre o comportamento das pressões inflacionárias no Brasil, consulte o comunicado número 101 no portal do IPEA, www.ipea.gov.br. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo economista Tiago Seviliano Martínez, que é coordenador de Economia Monetária e Câmbio do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.